com este ciclo que nós temos tentado manter à tona da água desta quarentena. Espero que estejam todos bem também. A nossa palestrante de hoje já está online, eu acho que vai entrar em breve. É a Eletra de Souza. Ela ingressou recentemente na pós da Ecologia da USP, mas ela hoje vem-nos falar um pouco sobre o seu trabalho de mestrado. Ela fez o seu bacharel na Unesp de São José do Rio Preto e o mestrado também foi na Unesp de São José do Rio Preto, mas também em colaboração com o Instituto Butantan. E assim ela hoje vem-nos falar sobre a biologia reprodutiva da surucucu, pico de jaca, lácasis, que para quem conhece os répteis da América do Sul é como que a joia da coroa das serpentes, é a serpente que mais gente quer ver ao vivo. Então ela hoje vem-nos falar um pouco como é que toda esta parte reprodutiva funciona, como é que está ligada às variáveis climáticas, e vai funcionar uns 40 minutos de apresentação, e aí no final nós vamos ter algum espaço para perguntas, ou escritas, ou se quiserem podemos ir fazendo, podem ir escrevendo quem quer falar, e vamos ligando o microfone e fazem as perguntas. Ok? Então, bora aí, Eletra, boa sorte. Estás comigo? Bora. É só ir nos apresentar agora aí no canto e só vai. Estão todo mundo ouvindo? Tá tudo certo no microfone? Tá ótimo, Então. aqui tá ótimo. Tá, vou compartilhar aqui então. Bom, então, obrigada aí, galera, pelo convite. É uma honra estar apresentando um pouco desse trabalho aqui para vocês. Como o Felipe falou, eu vou apresentar um pouco dos resultados do meu mestrado, que foi na Unesp, né? E eu tive a orientação da professora Selma Almeida Santos, que é uma pesquisadora do Instituto Butantan. E o meu trabalho teve como título a biologia reprodutiva da surucucu-pico de jaca, de norte a nordeste do Brasil. Então, começando, né, por que a gente estuda a biologia reprodutiva das serpentes, né? A gente sabe que as serpentes, elas são animais que são extremamente diferenciados, geograficamente falando, né? São distribuídos aí ao longo de toda essa região que está em vermelho e amarelo aqui do mapa. Além disso, também são animais extremamente diversos filogeneticamente, e toda essa característica, né, de diversidade biogeográfica, filogenética, aliado também à característica fisiológica da ectotermia, faz com que esses animais eles apresentem uma história de vida muito rica e muito diversa, tanto entre espécies quanto entre populações, né? Então, esses animais, eles acabam sendo ótimos modelos para a gente estudar a história natural, biogeografia, evolução, e a reprodução, né, sendo uma característica da história natural desses animais, também é um aspecto interessante de ser estudado, porque, afinal de contas, essas populações, elas só conseguiram permanecer nesses lugares todos ao longo da história evolutiva, porque lá elas tiveram sucesso reprodutivo, né? Bom, e o que é o sucesso reprodutivo, né? Ele nada mais é do que a melhor combinação entre uma estratégia reprodutiva em um determinado ambiente, que vai possibilitar, então, que essa população fique em equilíbrio e perdure ao longo da história evolutiva. Mas o que são as estratégias reprodutivas? Elas consistem de várias características da biologia reprodutiva dos animais, como, por exemplo, o ciclo reprodutivo, o modo reprodutivo, a sincronia reprodutiva entre machos e fêmeas, a época que ocorre a fecundação e a frequência com que essa fecundação ocorre, se existe ou não existe dimorfismo entre machos e fêmeas dentro de uma população. E todas essas estratégias reprodutivas, elas são influenciadas tanto por fatores ambientais e climáticos, quanto por fatores filogenéticos também, né, por herança filogenética das linhagens. Então,
essas estratégias elas acabam oferecendo tanto custos quanto benefícios para esses animais e, portanto, elas estão sob influência de seleção natural. Bom, então falando um pouco mais sobre as estratégias reprodutivas, dentro da mesma espécie, por exemplo, vários estudos apontam o dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? São diferenças entre machos e fêmeas que pode ocorrer no tamanho relativo do corpo, no tamanho da cabeça, no tamanho da cauda, até em aspectos de coloração ou em aspectos ecológicos, né, tipo dieta, uso do habitat, enfim. E essas diferenças, elas vão nos remeter a algumas predições evolutivas, né, da história de vida dos animais. Então, por exemplo, elas podem ser resultado de seleção sexual, porque machos maiores do que fêmeas obteriam vantagens em rituais de combate, por exemplo, ou até na competição espermática dentro do oviduto da fêmea, né, porque machos maiores vão ter testículos maiores e por isso vão produzir mais espermatozoides, ou então a seleção natural, né, que vai nos dizer então que fêmeas, quando são maiores, elas vão ter uma condição de gerar mais proles, né, e isso pode aumentar então o sucesso reprodutivo desse animal. Outra estratégia reprodutiva que é bem importante no caso das serpentes são os ciclos reprodutivos. O que são isso, né? O ciclo reprodutivo é a atividade das gônadas sexuais dos animais ao longo do ano. Então, no caso dos machos, o rim e os testículos, né? E no caso da fêmea, o oviduto e o ovário. E esse ciclo reprodutivo, ele pode ser classificado em nível individual e em nível populacional. Então, em nível individual, o ciclo pode ser descontínuo cíclico, que é quando, por exemplo, a gônada ela fica quiescente por algum período do ano. Então, por exemplo, aqui tem um corte de testículo. Essas estruturas são as estruturas que produzem espermatozoide, e a gente vê que em determinada época do ano, essas estruturas não estão produzindo espermatozoide, ou seja, está tendo um período de quiescência nesse animal ao longo do ano. Isso caracteriza, então, um ciclo descontínuo e cíclico. Ou o ciclo pode ser contínuo, que é quando as gônadas elas não ficam completamente quiescentes, mas elas têm um período de diminuição da atividade produtiva, né, desses gametas. Ou ela pode ser acíclica, né, contínua, que significa que se a gente pegar um animal e observar as gônadas dele ao longo de qualquer época do ano, a gente vai observar, então, que ele vai estar produzindo espermatozoide de forma contínua, sem diminuir essa atividade em nenhum momento do ano. E a classificação em nível populacional se refere à sazonalidade. Então, quando essa população ela se reproduz sincronicamente em uma determinada época do ano, a gente fala que a reprodução é sazonal. E quando não existe essa sazonalidade, quando os indivíduos estão se reproduzindo aí ao longo de todo o ano, a gente fala que a reprodução é assazonal ou contínua. E enfim, fatores externos, né, como a temperatura, a umidade relativa ou até a alimentação do animal, pode influenciar na extensão ou não desse ciclo reprodutivo. Gente, só um minutinho que meu gato tá arranhando a porta para entrar. Ai, meu Deus do céu. Vai, meu filho. Desculpa. Então, por exemplo, quando a gente vê nas regiões temperadas, né, como na América do Norte e na Europa, as espécies, elas apresentam um período reprodutivo bem sazonal, bem marcado, né, nas épocas mais quentes do ano. Inclusive, algumas espécies até hibernam no inverno, né? Então, é bem marcadinha essa atividade assim, do ciclo reprodutivo no verão e na primavera.
E aqui já no caso dos países tropicais, por terem uma estabilidade climática maior, antigamente os pesquisadores acreditavam que as espécies aqui eram capazes de se reproduzir continuamente, né, ao longo de todo o ano. Porém, de uns tempos para cá, conforme as espécies foram sendo mais estudadas aqui nos trópicos, a gente foi vendo que não, que muitas espécies também apresentam reprodução sazonal, né? Principalmente quando a gente fala de viperídeo. E aí, graças a essa coincidência, né, que independe do habitat do animal, a gente vem relacionando, então, com a inércia filogenética. Bom, aqui no Brasil, então, a gente tem 32 espécies, né, da família Viperidae, são todas da subfamília Crotalinae, e elas são conhecidas popularmente como jararacas, cascavéis e surucucus. Essas espécies, elas são relativamente bem estudadas porque elas são espécies venenosas e de importância médica. Porém, em relação à biologia reprodutiva, apenas esses 10 animais foram bem estudados, né, em relação a isso. E o interessante é que, independente do habitat que esses animais ocupam, eles apresentam algumas características em comum. Por exemplo, eles apresentam um ciclo reprodutivo descontínuo e sazonal, tanto machos quanto fêmeas. A gente observa também uma dissociação entre o período da cópula e o período da ovulação. A presença obrigatória da estratégia de estocagem de espermatozoides no oviduto das fêmeas, o que possibilita, inclusive, a dissociação, né, entre a cópula e a ovulação. E a presença da OMT, que é essa modificação que ocorre aqui na região do útero das fêmeas, que ela toma um padrão de espiral em determinado momento, e alguns pesquisadores acreditam que isso também está relacionado com essa estratégia de estocagem de espermatozoide. Então, todas essas coincidências aqui também vêm sido relacionadas com a inércia filogenética dessa linhagem aqui. Bom, no caso do gênero Laxus, né, a gente conhece 4 espécies para esse gênero, que são aqui restritas às florestas úmidas da América Central e da América do Sul. A espécie de maior distribuição é a Laques smuta, que ocorre aqui desde a região leste da Cordilheira dos Andes, e no Brasil ela ocupa 2 biomas, que é a floresta amazônica e o norte da Mata Atlântica. E o que a gente sabe sobre a biologia reprodutiva desse animal? A gente sabe que ele é o único viperídeo ovíparo neotropical, provavelmente o único, né? Além disso, a gente sabe que ele tem cuidado parental, né? As fêmeas, elas se enrodilham aqui ao redor dos ovos e permanecem com os ovos até que eles eclodam. Também temos descritos comportamento de corte e comportamento de combate entre os machos. Então, basicamente, os estudos que existem a respeito desses animais são estudos de cativeiro que relatam comportamentos reprodutivos a respeito deles, né? E os autores que estudaram esses animais em cativeiro, eles convergem em dizer que não existe sazonalidade reprodutiva para essa espécie, ou seja, indo contra aquilo que a gente observa no caso das jararacas e das cascavéis, né? Eles afirmam, então, que não existe sazonalidade e que a reprodução ela é estimulada por uma queda de temperatura ou pelo aumento da umidade relativa do ar. Por outro lado, né, um estudo que analisou as gônadas desses animais de uma população do sul da Bahia afirmou que existe sim sazonalidade na atividade gonadal desses animais. Bom, então o objetivo basicamente desse trabalho foi responder 3 perguntas, né? Primeiro, como afinal a gente pode descrever as estratégias reprodutivas desse animal? Se a gente pode esperar que o ciclo reprodutivo da surucucu seja conservado ou não em relação aos demais crotalíneos neotropicais, ou seja, apresentando sazonalidade, dissociação entre cópula e ovulação,
presença obrigatória de estocagem e presença da UMT. E a terceira questão é se as influências climáticas distintas, né, dessas duas populações no Brasil podem culminar também em diferenças nas estratégias reprodutivas dessas populações. Então, para isso, a gente avaliou um total de 270 indivíduos, né, fixados nessas coleções todas aqui, e tivemos um N aí de 125 bichos da floresta amazônica e 145 da Mata Atlântica. E essa é mais ou menos a distribuição geográfica dos animais que eu estudei no meu trabalho. Caracterizando um pouco aqui a área de estudo, a floresta amazônica, ela tem o clima predominantemente equatorial, né? As temperaturas, elas não variam muito ao longo do ano, só aqui nos meses de maio até agosto tem uma pequena queda, e essa queda acompanha também o período seco, né, da região amazônica, que é também de maio até outubro. E no caso da Mata Atlântica, as variações térmicas são um pouco maiores do que na região amazônica, né? Já tem uma coisa mais parecida com o inverno aqui. E o período de inverno aqui na região do norte da Mata Atlântica, ele coincide com um aumento da pluviosidade, né? Então, as estações secas e úmidas são inversas nessas duas regiões aqui. Para analisar o dimorfismo sexual e a maturidade sexual, bom, primeiro a maturidade. No caso das fêmeas, fêmeas que tinham folículos em vitelogênese secundária, ou óvulos no oviduto, ou oviduto distendido e alargado, que indica que essa fêmea já passou por um episódio de prenhez, né? O MT, que também é uma característica de fêmeas maduras, ou espermatozoides no oviduto depois de análise histológica. E no caso dos machos, os machos que tinham o ducto deferente opacos e enovelados, concomitantemente com espermatozoides no trato reprodutivo, foram considerados adultos também. Para avaliar o dimorfismo, a gente fez 4 medidas do corpo dos animais, que é o comprimento da cabeça, a largura da cabeça, comprimento rostro-cloacal e o comprimento da cauda. Para caracterizar o ciclo reprodutivo, a gente fez tanto análises macroscópicas quanto análises microscópicas, né? Então, aqui no caso das fêmeas, a gente avaliou qual é o estágio folicular, se ela está em vitelogênese primária ou secundária, contamos o número de folículos que tinham no ovário e também medimos o comprimento desse folículo. E, microscopicamente, o objetivo era verificar se tinham estruturas de estocagem espermatozoide ou espermatozoide ao longo do oviduto e também verificar o plug copulatório. O plug copulatório, ele é uma substância gelatinosa que é depositada pelo macho e ele indica, então, o período de cópula desse animal, né? Ele é um indicativo de cópula. Então, para isso, a gente coletou um fragmento do infundíbulo posterior e do útero aglandular, que são as duas regiões de estocagem de espermatozoide nas serpentes, e um fragmento da vagina para verificar o plug copulatório. No caso dos machos, né, a gente avaliou o aspecto do ducto deferente, se ele estava opaco e anovelado, igual esse daqui, ou liso e translúcido, e a gente coletou uma medida do diâmetro desse órgão perto da região cloacal, e também calculamos o volume testicular ao longo das estações do ano. E, microscopicamente, a gente coletou um fragmento do testículo e um fragmento do rim, e medimos essas estruturas aqui de produção de espermatozoide, no caso do testículo, e essa estrutura aqui que chama segmento sexual renal, que é uma estrutura dependente de testosterona, e ela também indica quando esse macho está com índices elevados desse hormônio no sangue, e, portanto, também é um indicativo de período reprodutivo nos machos de serpente. E a gente também coletou um fragmento do ducto
para verificar a estocagem de espermatozoide nos machos. Bom, para analisar os dados, a gente definiu as estações da região amazônica, né, região em seca e chuvosa, e na Mata Atlântica, verão, outono, inverno e primavera. A gente inferiu o padrão de atividade dos animais coletados, a partir da data de coleta das coleções zoológicas. O ciclo reprodutivo das fêmeas foi a partir da distribuição dos ovos ao longo do ano ou dos folículos. O período de cópula a gente estipulou pela presença de plugue copulatório, de espermatozoides no oviduto e pela concentração de fêmeas em vitelogênese secundária. E para testar, a gente fez testes paramétricos ou não paramétricos, né, dependendo da normalidade dos dados. E usamos o R. E P menor que 0,05. Opa, perdão. Bom, os resultados, então. O padrão de atividade dos animais coletados. Tanto na floresta amazônica quanto na Mata Atlântica, a gente verificou que os animais eles foram mais coletados entre março e agosto do que em comparação a novembro e dezembro. Então, o padrão foi um pouco mais bonitinho aqui na floresta amazônica do que na Mata Atlântica, mas estatisticamente falando, foi mais ou menos igual. A maturidade sexual. Na população amazônica, a menor fêmea tinha 1,64 m e o menor macho 1,28 m. E na Mata Atlântica, a menor fêmea 1,42 m e o menor macho 1,30 m. Em relação ao dimorfismo sexual, tanto os machos eles foram maiores do que as fêmeas nas medidas do comprimento rostro-cloacal e nas medidas do comprimento da cauda. Já no comprimento e na largura da cabeça não teve diferença significativa. E na população da Mata Atlântica, a mesma coisa. Os machos foram maiores do que as fêmeas no comprimento rostro-cloacal e no comprimento da cauda, e no comprimento da cabeça e largura não teve diferença significativa. No ciclo espermatogênico, a gente observou então todas as fases, né, de produção dos espermatozoides ao longo do ano nesses animais. Então, a fase de regressão testicular, a gente observou no final da estação seca, né? Aqui é o início da produção de espermatozoide, que foi observado tanto na estação seca quanto na chuvosa. Aqui é o pico da produção de espermatozoide, que foi observada principalmente na estação chuvosa, no início da estação chuvosa. E aqui é o finalzinho da produção do espermatozoide, né? Quando já está acontecendo aí uma fagocitose aí dos espermatozoides, que eles já estão indo para os ductos, que foi também na estação seca. Em relação às medidas que a gente tirou, a gente observou que tanto o diâmetro, né, que é essa medida maior aqui, quanto o epitélio foram significativamente maiores durante a estação chuvosa do que em relação à seca. E quando a gente dividiu em 4 períodos, que aqui no caso é final da estação chuvosa, final da estação seca, início da chuvosa e início da seca, a gente observou a diferença bem grande entre o final da estação chuvosa, né, os meses de fevereiro, março e abril, e o final da estação seca, que são os meses de agosto, setembro e outubro, que é justamente os meses que a gente observou o pico da produção de espermatozoide e aqui a aquiescência testicular. E a mesma coisa aqui na medida do epitélio. Bom, o ducto completamente vazio não foi observado em nenhum animal. O que a gente viu é esse animal aqui que tinha o ducto bem esvaziado, e ele também estava com o testículo quiescente. Alguns animais coletados aí no final da estação chuvosa com uma quantidade reduzida de espermatozoide no ducto, e o restante dos animais que a gente avaliou estavam com o ducto completamente cheio. No caso do segmento sexual renal,
Só para vocês entenderem, essas 4 imagens estão com o mesmo aumento de objetiva do microscópio. Então, dá para perceber que rola uma hipertrofia, né, ao longo do ano aqui nessa estrutura. Mas ela não foi, assim, muito sincrônica entre os animais. Então, a gente observou, nesse caso aqui, uma hipotrofia, né, nas 2 estações, tanto na seca quanto na chuvosa. Essa hipertrofia moderada também nas 2 estações e a hipertrofia também nas 2 estações. Estatisticamente, porém, teve uma diferença significativa tanto no diâmetro quanto na altura do epitélio em relação à estação chuvosa, indicando que o maior aumento se dá nessa estação. Porém, quando a gente dividiu em 4 períodos, não teve respaldo estatístico nos períodos separados. Agora, na população da Mata Atlântica, a gente também observou as 4 fases da produção de espermatozoide no testículo, a regressão, principalmente na primavera e no verão, a espermiogênese, né, que é o início da produção de espermatozoides no outono e no inverno, e a espermiação, que é o pico da produção de espermatozoide, apenas em um bicho que a gente coletou em janeiro. Estatisticamente falando, não teve nenhuma diferença, apesar das médias do outono e do inverno serem maiores do que da primavera e do verão, isso não teve nenhum respaldo estatístico. O ducto, a mesma coisa, a gente encontrou alguns machos com quantidade reduzida de espermatozoide, mas a grande maioria com o ducto completamente cheio de espermatozoide. E no caso do segmento sexual renal, a mesma coisa, né? A gente observou a hipertrofia no verão, aqui, fevereiro e março, hipertrofia moderada na primavera e no outono, e a hipertrofia completa, principalmente no outono e no inverno. Porém, estatisticamente, a mesma coisa, não teve um respaldo estatístico, apesar das médias serem maiores aqui no inverno e no verão, não, no inverno e no outono, perdão, do que em relação ao verão. Bom, agora sobre as fêmeas. A gente observou, então, folículos em vitelogênese primária ao longo de todo o ano e folículos em vitelogênese secundária concentrados aqui ao longo da estação seca, uma fêmea prenhe, coletada em agosto, filhotes recém-nascidos aqui na estação quente e úmida, e juvenis em primeiro ano de vida ao longo de todo o ano. Na Mata Atlântica, mais ou menos a mesma coisa. Folículos em vitelogênese secundária no outono e no inverno, 2 fêmeas prenhes, uma em setembro e uma em março, abril, não lembro, acho que era março. Filhotes recém-nascidos aqui também na estação quente e úmida e um pouco do outono, e juvenis em primeiro ano de vida ao longo de todo o ano. Fecundidade. Para análise de fecundidade, a gente faz uma regressão, né, entre o número de folículos ou o número de ovos e o comprimento do corpo da mãe. Usando os dados do meu trabalho, a gente não observou nenhuma correlação significativa entre esses variáveis, porém, quando a gente juntou com dados da literatura, a gente observou aqui uma correlação entre o diâmetro do maior folículo e o comprimento rostrocloacal materno. Ou seja, quanto maior o corpo da mãe, maior o tamanho do folículo, né? Maior o tamanho do ovo, portanto, gerando também um filhote maior. O plug copulatório, a gente observou em 4 fêmeas, somente na estação seca, na região amazônica. Consiste nessa geleia aqui, que fica no meio da vagina da fêmea. E 2 fêmeas na Mata Atlântica, coletadas aí no outono e no verão. E estocagem de espermatozoide, a gente observou também na região da UMT, dessas fêmeas, em 2 fêmeas, uma fêmea prenhe e uma fêmea em vitelogênese secundária.
E também na região do infundíbulo posterior, de uma fêmea em vitelogênese primária e de uma fêmea em vitelogênese secundária. Também durante a estação seca. E na Mata Atlântica, a gente observou só em uma fêmea, em vitelogênese secundária também, coletada em setembro, aí finalzinho do inverno. Bom, então, comparativamente, a gente viu que o período de vitelogênese secundária coincide nas duas populações. A prenhese e a ovipostura da população da Mata Atlântica provavelmente é um pouco mais estendida do que na população amazônica. O período de cópula coincide aqui com o final da estação chuvosa, início da estação seca, e aqui com outono e inverno. No caso dos machos, aparentemente, tanto a produção de espermatozoide quanto a hipertrofia do segmento sexual renal, eles precedem o período de cópula. E aqui na Mata Atlântica, eles provavelmente ocorrem ao mesmo tempo do período de cópula. Bom, então, o que influencia, né, o crescimento e o tamanho do corpo, né? O tamanho do corpo e o crescimento de um animal, eles podem ser resultado de forças evolutivas distintas. Então, por exemplo, relações ecológicas diversas, pode ser resultado de seleção sexual, pode ser resultado de fecundidade, ou pode ser resultado de relações de trade-off, né? Que influenciam também os limites de tamanho das espécies e até variações dentro de uma mesma espécie. Então, o balanço dessas forças evolutivas, eles vão determinar o quanto que um animal vai crescer, vai atingir a maturidade sexual e o quanto que o corpo desse animal vai ser capaz de produzir filhotes. As espécies do gênero Laxus, elas são consideradas as maiores dentre os viperídeos neotropicais, né, podendo ultrapassar 3 metros de comprimento. O que a gente viu aqui é que tanto machos quanto as fêmeas atingem a maturidade sexual acima de 1 metro de comprimento, e que os machos são maiores do que as fêmeas. Ou seja, né, esses bichos, eles atingem a maturidade de forma tardia, né? Por que que isso acontece? Uma das hipóteses é que seja por consequência do hábito alimentar desse animal. Esse animal, ele é considerado um animal especialista, né, na natureza. Ele se alimenta de mamíferos de pequeno porte e talvez esse hábito proporcione, então, um crescimento mais lento, né, mais demorado, e a maturidade sexual ocorre, então, de forma mais tardia. Ou então por restrições filogenéticas, porque as espécies da família Viperidae, de modo geral, elas apresentam a maturidade sexual mais tardia. O dimorfismo sexual, os machos maiores do que as fêmeas, né, são comuns em espécies que apresentam comportamento de combate. E a gente sabe que Lachesis é uma espécie que apresenta comportamento de combate. Isso já foi descrito tanto para Lachesis multa, né, que é essa espécie, quanto para outras duas espécies do mesmo gênero. E também pode ser uma consequência do modo reprodutivo, né, porque a gente sabe que é mais comum que fêmeas sejam maiores do que machos em espécies que são vivíparas e não ovíparas. Em relação à fecundidade, a gente observou um número médio de 12 folículos ou ovos por ninhada, e isso é uma fecundidade bem baixa quando a gente compara, por exemplo, com outros viperídeos de grande porte, por exemplo, Bothrops asper, que é uma jararaca lá da América Central. Ela pode parir até 86 filhotes por ninhada, e a Crótalus, né, a cascavel, pode parir até 30 filhotes por ninhada. Então, considerando Lachesis um dos maiores viperídeos, a maior viperídeo do continente, né, a gente poderia esperar que esse animal tivesse uma fecundidade aí um pouco maior, mas não tem. E o que pode estar influenciando nisso é, mais uma vez, o modo reprodutivo.
Dentro da família Viperidae, aquelas espécies que são vivíparas geralmente apresentaram a fecundidade mais elevada do que as parentes ovíparas. Ou também pode ser resultado de um trade-off entre o número e o tamanho da ninhada. A gente achou uma correlação negativa, né, entre essas duas variáveis, porém não foi significativa estatisticamente falando, né? Isso pode ser devido a número amostral, alguma coisa assim, mas a gente acredita que tem alguma coisa a ver. Bom, então a gente acha que a força evolutiva que influencia o tamanho do corpo desses animais seja a seleção sexual. A alimentação das presas pequenas também pode estar relacionada com o tamanho do corpo e com a maturidade tardia. E o trade-off entre o número e o tamanho da ninhada podem estar relacionados também com a baixa fecundidade desse animal. Bom, sobre os ciclos reprodutivos. Os autores que estudaram esses animais em cativeiro, então, eles falaram que os eventos reprodutivos são desencadeados por baixas temperaturas ou pelo aumento da umidade, que os nascimentos são mais frequentes nas estações secas e quentes e chuvosas, e eles afirmam que não existe sazonalidade no ciclo reprodutivo. Porém, são justamente essas mudanças ambientais, sazonais, que esses autores citam, né, como baixas temperaturas, aumento da umidade, etc., são essas mudanças que vão ser percebidas, né, pelo sistema sensorial dos animais, interpretadas pelo sistema endócrino, que a partir da sinalização hormonal vai comunicar, então, ao sistema reprodutivo que chegou o momento de se reproduzir. Aqui nesse trabalho, a gente viu que tanto machos quanto fêmeas apresentam sim sazonalidade no ciclo reprodutivo, né? Inclusive, a gente consegue classificar o ciclo reprodutivo dos machos como descontínuo cíclico sazonal semissincrônico e o das fêmeas como descontínuo cíclico sazonal sincrônico. Portanto, a gente discorda que o ciclo reprodutivo desses animais não seja sazonal, porém a gente concorda que o período de cópula ele é sim concentrado nessas épocas de queda de temperatura e baixa precipitação, no caso da região amazônica, e queda na temperatura e alta precipitação na região da Mata Atlântica. E isso foi corroborado a partir dos dados das fêmeas em vitelogênese secundária, que estão concentradas nesse período, né, nos dois biomas. O pico de atividade dos machos e das fêmeas também, que coincide com essas duas épocas do ano, e também com a presença de plugue copulatório e espermatozoides no oviduto das fêmeas, que também coincide com essa mesma época do ano. Então, essa espécie, ela também apresenta a estratégia de estocagem de espermatozoides de longa duração, corroborando com os outros viperídeos, né? E isso foi corroborado a partir da presença dos túbulos de estocagem no infundíbulo posterior, a própria presença dos espermatozoides, né, nessa região do oviduto, e também na região da OMT. E, além disso, a gente observou que o período de cópula e a fertilização são dissociados nessa espécie. Então, apenas uma estratégia de estocagem de espermatozoide poderia garantir a fertilização tardia, né? Em relação à época de nascimento dos filhotes, na floresta amazônica, o período mais quente do ano, ele coincide com o período mais chuvoso do ano. E foi justamente nesse período que a gente observou maior concentração de nascimento dos filhotes. E isso indica, então, um certo conservacionismo filogenético, porque é esse padrão que a gente observa para os outros viperídeos, né? Tanto aqui dos trópicos quanto das regiões temperadas. Já no caso da Mata Atlântica, o período mais frio do ano, ele coincide com o período mais chuvoso. Então, aqui nessa região, períodos quentes e chuvosos estão alternados ao longo de todo o ano.
E a gente observou que o nascimento ele pode ocorrer em mais de um momento do ano, né? A gente observou uma fêmea prenhe no final do inverno e uma fêmea prenhe no outono. Então, isso indica que o nascimento ele pode ocorrer de forma mais aberta nessa região, indicando, então, uma possível plasticidade fenotípica nessa característica do ciclo reprodutivo. E a gente acredita que o modo reprodutivo ovíparo esteja impondo maiores restrições em relação às condições do meio aqui na região da floresta amazônica. Porque aqui na floresta amazônica, né, necessariamente o período mais quente e úmido coincidem a um só período do ano, enquanto na Mata Atlântica existe essa alternância entre períodos quentes e úmidos ao longo de todo o ano, podendo então garantir um microhabitat para esse ovo se desenvolver da melhor forma. Em relação à frequência reprodutiva, as serpentes, né, de modo geral, antes delas se reproduzirem pela primeira vez, elas têm um período de captação energética, né, que se dá através da alimentação, basicamente. Aí, depois disso, no caso da láquis, né, a partir de estudos de cativeiro, a gente sabe que o período entre cópula, gestação e ovopostura leva mais ou menos aí uns 100 dias. Depois disso, esse animal em específico ainda tem esse comportamento reprodutivo de cuidado parental. E as fêmeas, né, durante esse período todo, em geral, elas recusam a alimentação. E só depois que os filhotes nascem e eclodem, é que elas vão aceitar alimento novamente e começar a recaptação energética para o próximo evento reprodutivo. Portanto, num ano reprodutivo, as fêmeas elas podem ficar pelo menos uns 5 meses sem se alimentar, né? Desde cópula até o fim do cuidado parental. Em cada ovipostura, uma fêmea pode perder até 1,5 kg. E, aliado a tudo isso, a gente também sabe que na natureza, esses animais são especialistas em mamíferos de pequeno porte, o que pode retardar ainda mais, né, essa recaptação energética para o próximo evento reprodutivo. Então, por todos esses motivos, a gente acredita que seja bem improvável que a frequência reprodutiva desse animal seja anual na natureza. Provavelmente ela segue o padrão dos outros viperídeos de se reproduzirem a cada 2 anos ou até a cada 3 anos, dependendo das condições ambientais. Bom, em relação às diferenças interpopulacionais, né, os fatores ambientais e climáticos, por serem diferentes, por vezes podem culminar em diferenças reprodutivas. A gente viu que tanto a vitelogênese, quanto o período de cópula, quanto a estratégia de estocagem de espermatozoides nas fêmeas e nos machos ocorre nas duas populações. Porém, o ciclo espermatogênico, a hipertrofia do segmento sexual renal e a época de nascimento dos filhotes parece acontecer em períodos distintos entre as duas populações. Então, tanto a plasticidade fenotípica quanto a inércia filogenética provavelmente moldam as características reprodutivas dessas duas populações ao longo do território brasileiro. Bom, conclusão. As estratégias reprodutivas das duas populações de Lacus smotus são tanto conservadas, né, em relação aos outros crotalinos neotropicais, quanto também resultado de plasticidade fenotípica. A população da floresta amazônica parece ser mais conservativa filogeneticamente do que a população da Mata Atlântica. O ciclo reprodutivo é sazonal para machos e fêmeas das duas populações. Provavelmente as fêmeas não se reproduzem anualmente e a fecundidade é baixa em cada estação reprodutiva. Surucucus são espécies especialistas de crescimento lento que demoram para atingir a maturidade sexual, e essas características reprodutivas são preocupantes para a conservação dessa espécie na natureza. Sendo assim, a gente recomenda que ações de conservação e educação ambiental sejam prioritárias. Essa é um pouco das referências que eu usei.
um pouco da galera que me ajudou durante essa fase. E é isso. Muito obrigada pela atenção, pelo convite. Boa, gostei muito, parabéns. Valeu. Vamos abrir agora espaço para perguntas. Então podem escrever ou no chat, aqui se quiserem perguntar, ou então ligar o microfone e fazer pergunta diretamente. Às vezes facilita a comunicação. Então, Daniela, podes perguntar. A Dani vai perguntar aí. Diga, querido. Tá me ouvindo, ok? Tá ouvindo? Sim. Opa, oi, Eletra. Oi. Obrigada pela palestra, parabéns, curti bastante seu trabalho. Valeu. Eu tenho duas dúvidas, né? Uhum. A primeira delas é qual a hipótese, caso você saiba dela, que a hipótese mais plausível para o fato das surucucus serem ovíparas em relação aos demais viperídeos neotropicais, porque só ela manteve essa condição. Então, qual seria a hipótese mais aceita hoje? E a segunda pergunta, responde a primeira, na verdade, depois eu vou para a segunda, mais fácil. Olha, o último artigo, né, que eu li sobre a oviparidade da láquesis fala um pouco sobre a hipótese da reversão, né? Existe aí esse debate aí na comunidade científica que estuda a evolução da viviparidade, e existe essas duas linhas de pensamento, né? Que a reversão é possível, a reversão não é possível, enfim. E o artigo mais recente que tem, ele defende um pouco essa abordagem que a reversão é possível, e como exemplo cita a láquesis, entre outros animais, né, que também provavelmente isso deve ter acontecido. Eu particularmente não acredito nessa hipótese da reversão, assim, eu acho anatomicamente falando, os processos evolutivos que seriam necessários para ocorrer uma reversão é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente ela não ter passado para a viviparidade, né? Então, eu acredito que a viviparidade, ela surgiu diversas vezes ao longo da história evolutiva das serpentes, e ela não surgiu, no caso da láquesis, por algum motivo que a gente ainda não sabe o porquê. Pode estar relacionado com o habitat que esse animal tem, pode estar relacionado com os comportamentos reprodutivos que esse animal tem, enfim, pode estar relacionado com várias coisas que ainda estão em abertos para a gente tentar entender. Inclusive, faz parte também do meu mestrado tentar entender um pouco isso. A gente está tentando elaborar aí um artiguinho para soltar sobre isso. Mas é isso, o artigo mais recente defende essa ideia da reversão, assim, mas não é necessariamente o que eu acredito. Massa, obrigada. Lipe, se você quiser abrir para outras pessoas, eu vou fazendo pergunta depois. A outra. Não, eu acho que podes perguntar já. Por enquanto ainda ninguém falou que tem outra pergunta, podes perguntar. Você cortou o cabelo? Cortei, sim, senhor. Era essa a pergunta? Deixa eu ir para a segunda pergunta, então. Ô, Eletra, você mostrou que existem alguns trabalhos que apontavam, se eu não me engano, o ciclo contínuo, que foi a discordância que teve, não foi? Quais foram as evidências que esses trabalhos apresentaram para defender que o ciclo da láquesis era contínuo? Então, esses trabalhos todos sobre biologia reprodutiva de láquesis foram todos delineados em cativeiro, né? Então, consistiu, assim, em acompanhamento de comportamento reprodutivo do animal em cativeiro e tudo mais. E todos eles partiram da observação de que quando eles diminuíam a temperatura nesse cativeiro e aumentavam a umidade, né, com aqueles borrifadores automáticos,
Isso instigava comportamentos reprodutivos nos animais. Então, os machos começavam a procurar mais pelas fêmeas, as fêmeas ficavam com a caudinha levantada, atrás também de cópula, enfim, isso instigava o comportamento reprodutivo mesmo. Só que assim, inclusive, eu acho que essas próprias observações dos autores já vão de encontro ao que eles estão dizendo, porque se eles falam que quando eles abaixam a temperatura e aumentam a umidade, eles observam o comportamento reprodutivo, então quer dizer que existe uma sazonalidade nesse comportamento reprodutivo, né? E essa sazonalidade, ela está sendo influenciada, então, pela queda da temperatura, pelo aumento da umidade. São todas essas percepções ambientais que o organismo tem para decidir se ele começa ou não aos eventos reprodutivos dele, né? Então, é isso. Essa conclusão desses autores foi feita com base na observação de comportamento mesmo, a partir da manipulação do cativeiro, da manipulação da temperatura e da manipulação da umidade. Massa, respondeu. Obrigado. Nada, obrigada a você. Obrigado, Eletra. Alguém tem mais perguntas? Podem escrever no chat ou... O Gabriel tem uma pergunta, então... Força, Gabriel, podes desligar ou escrever ou ligar o microfone. Oi, tá me escutando? Sim. Eu gostei muito do seu trabalho, achei bem interessante. E eu tenho uma pergunta para você. No seu trabalho, você fez esse estudo reprodutivo com 2 diferentes grupos em diferentes ecossistemas. No caso, na Mata Atlântica, não é? E na Floresta Amazônica. Eu queria saber se há uma diferença em relação ao número de indivíduos que nascem na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, e se esses 2 ecossistemas que são diferentes, que a gente sabe muito bem, se esses 2 ecossistemas vão afetar no número de indivíduos que vai ter, que vão ser encontrados naquele ecossistema. Entendi. Então, é Gabriel, né? Sim. Gabriel, é até interessante essa colocação que você fez, porque era o que eu queria. Quando eu pensei em comparar as 2 populações, eu estava pensando justamente nisso. Se existia alguma diferença, isso que você perguntou diz respeito à fecundidade, né, dos animais. Sim. Se existe alguma diferença na fecundidade dos animais, porque em trabalhos que eu tenho lido que tratam dessas diferenças interpopulacionais, os autores encontram justamente diferença nessa característica da fecundidade. Mas o que aconteceu? No meu trabalho, eu encontrei pouquíssimas fêmeas prenhes, pouquíssimas fêmeas. Então, assim, eu tinha 40 fêmeas na Mata Atlântica e 40 fêmeas na Amazônia. Dessas 40 fêmeas, eu encontrei uma prenha na Mata Atlântica, uma prenha na Amazônia e 2 prenhas na Mata Atlântica. Então, o que aconteceu foi que eu não tinha um número amostral suficiente para comparar essa característica entre essas 2 populações. Então, o que eu fiz foi juntar, e eu juntei também com as fêmeas que estavam em vitelogênese secundária avançadas, né, que estavam com aqueles folículos pré-ovulatórios, porque senão eu não teria um número amostral alto para fazer inclusive para ver se existia relação de trade-off na fecundidade dessas fêmeas. Então, eu juntei os dados das 2 populações. Porém, isso nos diz algumas coisas, na verdade, né? Isso nos diz que a frequência reprodutiva desses animais, com certeza, não é anual, porque se fosse, a gente teria, pelo menos, uma quantidade um pouco maior de fêmeas prenhes na amostra, né? Alguma coisa assim. Ou então que esses animais se escondem muito bem quando estão prenhes, né? Ou quando estão em vitelogênese avançada, e isso influencia na coleta, no viés da coleta, e esses animais acabam não indo para
para as coleções e a gente acaba não conseguindo fazer essas análises. Mas é ainda uma coisa que eu gostaria de saber, sim, se existe essa diferença de recrutamento, né, dos filhotes entre as duas populações. Eu acredito que sim. Inclusive, eu acredito que as duas populações também tenham diferenças de tamanho, que é uma coisa que eu vou analisar agora depois, que me sugeriram durante a minha defesa do mestrado, que eu compare machos de Mata Atlântica com machos de Amazônia para ver se eles têm alguma diferença de tamanho e tal, porque isso pode realmente ter alguma coisa a ver, sim. Mas eu não consegui responder com os dados que eu tinha. Tá bom. Obrigado pela resposta. Nada. Obrigada a você. Eu não sei se alguém mais tem uma pergunta, mas eu tenho uma que tem a ver em parte com isto que o Gabriel falou e com a pergunta da Dani também, que eu fiquei bem curioso com essa história de ser o único género ovíparo, né? Porque eu fiquei a pensar como é que isso se pode relacionar tanto com o tamanho, visto que é a maior espécie, é talvez a maior espécie de viperídeo, pelo menos a mais comprida, né? E com o cuidado parental, que também não é tão comum assim, mas que é mais comum em espécies maiores. Eu fiquei a pensar se, por exemplo, as bitis, que são as outras grandes víboras da África, são muito mais pesadas, parecem uma taturana, que nem conseguem andar direito. Ou comparar, por exemplo, com king cobras, que são a maior cobra, a maior serpente venenosa. As bitis são muito grandes, mas não são ovíparas, e nem fazem cuidado parental, claro, e as cobras são muito grandes e fazem cuidado parental. Eu fiquei a pensar se achas que isso tem algum... O facto de ser tão grande o facto de ser tão grande pode levá-la a ser ovípara, se isso pode ser um dos casos que não a levou a ser vivípara, e também como é que isso pode estar relacionado com o cuidado parental. Sim, eu acho que talvez tenha mais a ver com o cuidado parental. Eu lembro que eu li um artigo que fala sobre cuidado parental em viperídeos, assim. E aí um dos autores é o Green, inclusive. E ele fala que ele vê essa relação, né, entre animais que são maiores ou até animais que são mais basais na filogenia e que tem esse comportamento de cuidado parental. E não necessariamente só são animais ovíparos. Então, por exemplo, tem algumas crótalos que elas também desenvolvem cuidado parental lá na América do Norte, né? Ele acompanhou em campo, inclusive, é um trabalho bem bonito. Ele acompanhou em campo, ele viu que as fêmeas elas permanecem com os filhotes depois que eles nasceram, até eles fazerem a primeira muda, né? Aí eles fazem a primeira muda, que demora aí, dependendo da espécie, 21 dias, 15 dias, e aí depois cada um vai para o seu canto. Mas isso tem a ver, sim, eu acredito que sim. Mas é muitos mistérios ainda. É, porque a Dani tem um complemento também que ela vai fazer já, mas eu fiquei com isso também. Se um dos factos dela ser tão grande, talvez se deva a esse cuidado parental e a ser ovíparo. Pode ser isso que permita que a espécie fique tão grande, talvez tenha uma fecundidade mais baixa do que os outros viperídeos, como tu mostraste, mas isso permite que ela seja maior. Mas, Dani, fala aí. A Dani tem aqui Então, isso não acontece só na família viperida, né? Porque se você olhar os boídeos, por exemplo, a maioria das espécies são vivíparas, mas você tem a Coralis caninos, que é ovípara e tem cuidado parental também, né? Sim, sim. Isso é doido pensar. É só bem legal. Mesmo. E cobra, né, que é um bicho que todo mundo, nossa, não tem vínculo, não tem nada, e na verdade tem, né? Bem legal. Eu tenho outra mini pergunta, eu acho que é mais nem diria uma provocação, porque eu acho que não deve haver muito pouco, se há muito pouca coisa sobre ecologia reprodutiva, ainda menos haverá sobre isto. Mas se existe alguma indicação que aquecimento global e tudo o que isso vai trazer, se achas que isso pode afetar de alguma forma os padrões reprodutivos de lácases, especialmente naqueles lugares que são mais conservados, tu mostraste na Amazônia, talvez sejam mais conservados, então será que vão conseguir adaptar-se a essas mudanças? Como é que isso vai impactar a sua reprodução? Isso é uma coisa que me interessa muitíssimo, inclusive, e eu tenho com total certeza que sim. Porque, pensando bem, se esses animais eles dependem de uma queda na temperatura,
para o gatilho, né? Para começar os eventos reprodutivos, o comportamento de combate e tudo mais, a vitelogênese das fêmeas. Se o gatilho ambiental é uma queda na temperatura e o aquecimento global ele interfere diretamente nisso, eu acredito que sim, que esses animais eles estejam em ameaça no sentido de aumento da temperatura global e como é que fica nesse sentido do gatilho do animal para se reproduzir, né? Eu acho que sim. Seria muito interessante, inclusive, ver qual que é o limite dessa percepção, né, do corpo do animal para essa queda na temperatura. Eu acredito certeza. Que sim. Seria bem legal. Obrigado. Cenas do próximo capítulo. Era ótimo. Então, eu acho que nós já passamos um pouquinho do tempo. Não sei se mais alguém tiver alguma pergunta rápida, ainda conseguimos encaixar. Mas deixem-me lembrar também que esta palestra foi gravada e nós vamos disponibilizar no site do Ecoencontros, bem que a grande parte dos outros Ecoencontros que têm sido feitos neste período de quarentena, e que os Ecoencontros vão continuar a acontecer nas próximas semanas, então vão-se juntando a nós vamos soltando a divulgação. Acho que não há mais perguntas, acho que foi todos bem respondidas. Que bom. Então, resta-me agradecer a ti, Eletra, obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada a vocês pelo convite. A palestra foi bem boa, gostei também da participação breve do teu gato, foi bom também. Nossa, gente, desculpa. Ele causou aqui. Não, então, é isso, muito obrigado. Valeu, gente. Todos, tá? Valeu, brigadão. Nada.